Quando você estiver velho, você não vai mais conseguir trabalhar. Como você não vai mais produzir com seu emprego, os recursos que você vai consumir precisam vir de algum lugar. Ou alguém te dá dinheiro, que aqui no Brasil geralmente é o INSS, ou você usa o que acumulou durante a vida. Só que o INSS não tá lá muito confiável, né? As regras mudam o tempo todo e o sistema provavelmente vai ser bem diferente quando chegar a sua hora. Por isso é importante construir um patrimônio grande o suficiente para te sustentar na velhice. Mas o quão grande ele precisa ser? Bom, isso depende de quanto você vai sacar dele todo mês. E aqui temos dois problemas. Se você sacar demais, o risco é o dinheiro acabar muito cedo, e aí você passa dificuldade financeira na velhice. Mas se você sacar muito pouco, duas coisas podem acontecer. Ou você vai ter que reduzir demais o seu padrão de vida quando aposentar, ou você vai precisar juntar um montante tão grande que vai acabar se aposentando muito tarde. É por esse motivo que é importante escolher um saque adequado. Ah, mas eu aplico tudo em Selic e vivo só dos juros. Meu patrimônio fica intacto, eu só saco o rendimento. E esse pensamento tá muito comum agora que a Selic tá em 15%. A pessoa vê que o investimento de 1 milhão vai gerar mais ou menos uns 10 mil líquido ao mês e chega à conclusão que dessa forma tá bom. Mas essa abordagem tem dois problemas. Primeiro, que a Selic não é fixa. Hoje ela tá em 15%, mas em 2020 ela estava em 2%. Se isso acontece de novo, essa pessoa que tem 1 milhão deixa de ganhar 10 mil e passa a ganhar uns 1.500 por mês. Segundo, que assim você também desconsidera que existe a inflação e que o preço das coisas vai sempre aumentando. Então, mesmo que a Selic ficasse em 15% para sempre, seus 10 mil vão conseguir comprar cada vez menos e seu padrão de vida vai começar a cair. Não, beleza. Então, para resolver esses dois problemas, é só calcular a média da Selic, a média da inflação e resgatar a diferença entre os dois. Nesse caso, a pessoa vai pegar a média da Selic dos últimos, 25 anos, que foi de mais ou menos uns 12%, e vai subtrair da média do IPCA do mesmo período, que no caso foi mais ou menos uns 6%. Ele vai chegar na conclusão de que para ficar protegido da inflação e não correr o principal, pode resgatar em valor bruto, ou seja, sem considerar o imposto, 6% do portfólio inicial ao ano. Para manter o padrão de vida, ele também vai reajustar o tamanho do resgate pela inflação. Essa já é uma abordagem bem mais sofisticada que a anterior, mas não é perfeita. Isso porque a informação da média esconde um fator muito importante, que é a volatilidade. Tanto a Selic quanto o IPCA variam ao longo do tempo. A média pode até ser bem favorável para a Selic, mas é possível que você pegue períodos longos de Selic baixa e inflação alta, e isso diminui significativamente o patrimônio. Imagina, por exemplo, alguém que aposenta no começo de 2018 e vai seguir essa estratégia. Nos 4 primeiros anos, ele já vai perder quase 40% do patrimônio inicial. Para o longo prazo, um baque desse tamanho logo no começo já é a garantia de ruína. O problema dessa estratégia é que a volatilidade dos dois fatores é muito importante, mas simplesmente some quando a gente olha só para as médias. A próxima evolução dessa estratégia seria comprar um título indexado à inflação com taxa real travada desde o começo, tipo o Tesouro IPCA+. Dessa forma, se a inflação subir, seu rendimento acompanha. E como a taxa real está garantida no contrato, você não depende de Selic futura. Em tese, essa estratégia resolve os dois problemas de uma vez só: proteção contra a inflação e previsibilidade de retorno. Considerando que hoje a NTN-B está pagando quase IPCA mais 7 ao ano, já daria para travar essa rentabilidade para sempre e ficar tranquilo, certo? Bom, a realidade não é bem assim. O problema agora é que mesmo que seu título tenha o rendimento da inflação, você ainda está exposto ao risco dela. E o motivo para isso é simples. Quando seu título vencer, o rendimento todo vai ser tributado. Se a inflação for muito alta, o rendimento vai ser muito alto e o imposto pago vai ser muito alto, reduzindo significativamente a rentabilidade final do seu título. Para uma inflação extremamente alta, o rendimento do seu título pode chegar a zero. E existe também a chance do emissor do seu título resolver não pagar. Se for um debênture, a empresa pode quebrar. Se for o governo, ele pode congelar a dívida ou imprimir bastante dinheiro para fazer a inflação ir lá para cima. Você continua sempre exposto a algum tipo de risco. E por que é importante estar ciente dos riscos envolvidos? Bom, seu patrimônio depois da aposentadoria é seu último recurso. Se ele acabar, você vai passar por dificuldades seríssimas e irreversíveis. Afinal, você não vai mais estar trabalhando. A gravidade dessa situação exige que a gente tente prever e evitar todo tipo de risco possível, para evitar que o patrimônio se esgote. É como se a sua aposentadoria fosse uma viagem de avião. A consequência de um erro é tão grave que é melhor nós sermos bem cautelosos para evitar qualquer imprevisto. No mundo dos investimentos, essa cautela se traduz em não colocar todo o patrimônio num risco só. Na prática, nunca invista todo o seu patrimônio num único tipo de investimento, num único emissor ou com o mesmo indexador. O que você precisa é de uma carteira diversificada, que aguenta vários cenários diferentes. Mas se o ideal é ter uma carteira diversificada, com ativos bem diferentes entre si, cada um com seu indexador e forma de remuneração, como a gente sabe quanto pode sacar no futuro? E qual a composição de carteira é a mais adequada para manter meu portfólio vivo por um longo período? Para responder essa pergunta, em 1998, 3 professores da Trinity University nos Estados Unidos foram atrás da resposta. Eles pegaram 70 anos de dados históricos do mercado americano, de 1926 a 1995, e testaram matematicamente o que aconteceria se alguém se aposentasse em qualquer ano desse período, sacando diferentes porcentagens do patrimônio todo ano. Eles testaram taxas de 3, 4, 5, 6, 7% e carteiras diferentes, 100% ações, 60-40, 100% renda fixa.
fixa, e também em períodos variáveis, simulando até 30 anos de aposentadoria. E o resultado mais famoso, que virou referência no mundo todo, foi que uma taxa de saque de 4% ao ano tem mais ou menos 95% de chance de durar 30 anos completos. Ou seja, se você saca 4% do seu patrimônio no primeiro ano e ajusta esse valor pela inflação todo o ano seguinte, as chances do seu dinheiro durar 30 anos são de 95%. Além disso, a carteira mais segura do estudo foi uma carteira com 60% de ações e 40% de renda fixa, mostrando que ações, embora mais voláteis no curto prazo, são excelentes para diversificação, já que elas estão expostas a riscos bem diferentes da renda fixa. E aí uma regra fácil que podemos seguir é que para você saber de quanto precisamos para aposentar, basta pegar o valor que você quer ter como renda mensal e multiplicar por 300. Bom, e agora vem uma coisa muito curiosa. Seguindo a regra dos 4%, seu patrimônio não costuma encolher. Na verdade, ele tende a crescer bastante ao longo dos anos. É muito provável que seu patrimônio termine bem maior do que começou. Isso acontece porque 4% realmente é uma taxa bem conservadora. A carteira 60-40 do estudo rendeu, em média, bem mais do que 4% ao ano ao longo dos 30 anos. Ou seja, você saca 4%, mas o resto continua rendendo e se reinvestindo. Em muitos cenários testados, quem aposentou com 1 milhão terminou os 30 anos com 2, 3, até 5 milhões, dependendo de como foi o mercado. Uma taxa de saque de 5% e até 6% permite que você tenha uma renda maior com o mesmo tamanho de patrimônio inicial, coisa que melhoraria significativamente sua qualidade de vida, ou permitiria que você se aposentasse mais cedo. Mas lembre-se que nosso objetivo aqui é minimizar a chance de ruína. É até razoável se aposentar estimando que vai sacar 6% ao ano, mas qualquer chacoalhar mais forte do mercado nos primeiros anos de aposentadoria pode significar passar muita dificuldade no futuro próximo. Beleza, mas o estudo foi feito nos Estados Unidos. Vamos trazer ele para a realidade brasileira. Aqui nós temos taxas de juros reais bem mais altas do que lá. Quer dizer que nossa taxa segura de resgate vai ser maior? Podemos tirar mais do nosso patrimônio anualmente? Bom, como a gente acabou de ver, a taxa de resgate não é só questão de retorno. É retorno e volatilidade. As taxas brasileiras são mais altas justamente porque o Brasil é um país bem volátil, muito mais que os Estados Unidos. Por isso, mesmo com taxas mais altas, nossa taxa de retirada segura tende a ser menor do que a americana. O risco extra exige uma margem de segurança maior. E você lembra que lá nos Estados Unidos, mesmo com taxas mais baixas, o patrimônio final de quem segue a regra dos 4% acaba sendo, na média, bem maior do que o inicial? Aqui no Brasil, com taxas mais altas, esse efeito é ainda mais forte. Seu patrimônio final tende a ser muito maior do que o que você tinha no começo. Mas nosso objetivo não é bem esse, né? O que a gente quer mesmo é maximizar nosso consumo e minimizar o risco do portfólio se esgotar. Para isso, podemos usar retiradas dinâmicas. Funciona assim: você define uma banda de segurança para o seu saque. Digamos que seu saque base é 3 mil por mês. A banda pode ser de 2.700 a 3.300. Se seu portfólio teve um ano bom, você pode sacar 3.300 sem culpa. Mas se teve um ano ruim, caiu ou rendeu pouco, você reduz temporariamente para 2.700. Pode parecer pouco, mas essa flexibilidade muda muito. Reduzir um pouco o saque no ano ruim pode ser a diferença entre seu dinheiro durar 30 anos ou acabar no ano 25. E como os anos ruins normalmente são seguidos por anos bons, geralmente não vai demorar muito nem para o seu patrimônio nem para o seu consumo voltar ao que era antes. Obrigado e até mais.